Fala galera, começando mais um Morning Call da Omega Digital Assets e direto no gráfico do Bitcoin, no gráfico diário, o Bitcoin rompeu o topo anterior em 49 mil dólares e agora não tem muitas resistências até o topo histórico, né? Até os 69, aproximadamente 70 mil dólares. O Bitcoin vem num bull market muito forte desde o ano passado e se a gente dá uma olhada aqui nos ETFs, os ETFs estão comprando bastante Bitcoin. Aqui tem a listinha de todos, do IBIT, Grayscale, da Fidelity, e isso está fazendo com que o Bitcoin tenha grandes valorizações e principalmente tenha uma adoção institucional, né? Que é isso que está movendo capital para dentro do mercado. Mas hoje temos alguns padrões interessantes aqui, começando com a dominância do Bitcoin. A gente tem essa cunha ascendente no semanal, padrão que geralmente rompe para baixo, e se isso acontecer, vai ser extremamente positivo para as altcoins. A gente já está vendo há alguns dias o Ethereum, né, performando um pouco melhor do que o Bitcoin. Deixa eu botar outro gráfico aqui para ficar melhor. O Ethereum performando um pouco melhor que o Bitcoin, tá? Isso porque o par ETH-BTC está numa região de suporte e o ETH-BTC descontou-se aí aproximadamente 50%, né, desde o pico do bull market lá de 2021 até hoje. Então o Ethereum ficou bastante para trás e algumas altcoins também ainda não tiveram grandes valorizações como o Bitcoin. Então nesse momento é muito interessante você estar olhando mais para as altcoins do que para o Bitcoin. Claro que para montar um portfólio, né, você deve focar mais em Bitcoin e Ethereum, mas se você busca operações no mercado cripto, hoje o risco-retorno das altcoins está mais interessante do que o Bitcoin. Aqui, essa seria a dinâmica diferente que eu comentei, algumas posições, tá? Isso aqui é na minha conta pessoal da OKX, corretora parceira aí da Omega Digital Assets. A gente tem algumas posições, eu estou com 9 posições em abertos, Matic, Polygon, GMX, Doge, Blur, ENS, Aptos, Optimism, Avax e Ethereum, né? Esse trade de Ethereum aqui dando um resultado extremamente positivo. O mercado de criptomoedas está num momento muito positivo e as altcoins estão com risco-retorno melhor do que o Bitcoin. Então, para mostrar que a gente tem skin in the game, eu estou mostrando aqui as nossas posições e fazendo um apanhado aí do mercado hoje. O Bitcoin, né, voltando ali para a gente entender como está o Bitcoin, no semanal, como eu disse, não tem muitas resistências, mas no diário e nos outros tempos gráficos eu já começo a achar que o Bitcoin está um pouco super valorizado. Claro que não em preço, mas assim digo, o Bitcoin não formou base de preço desde 41.900, então a gente está aqui há bastantes dias, né, mais de 10 dias aqui subindo sem parar, e claro, a gente pode ter leves correções para formar base de preço. Então no 4 horas, numa hora, uma hora em sobrevenda aqui deu um belo trade, né? Se a gente entrasse aqui nessa região aqui em confluência com o RSI em sobrevenda, a gente teria feito um belo trade. Eu não optei por entrar porque eu já estou bem posicionado aí, né, no Bitcoin Spot, mas eu tô bem posicionado em altcoins nesse momento. Então a gente vê aqui que o Bitcoin no diário pode ter correções para formar base de preço, mas que ele segue bem forte, né? Veja que o volume aqui está diminuindo. Então a gente pode aguardar algum tipo de correção leve no Bitcoin. Então eu teria interesse em pegar uma hora em sobrevenda mais extremo ou até mesmo 4 horas em sobrevenda para adicionar mais posições nas altcoins que eu estou posicionado aqui. Então é isso que eu estou olhando nesse momento para o Bitcoin. Um indicador interessante que eu venho acompanhando, pessoal, aqui no CryptoCoins é o Coinbase Premium Gap, tá? O Coinbase Premium Gap significa o preço, né, o spread do preço do Bitcoin na Coinbase versus das outras corretoras. Então, sempre que esse preço tende a ter um spread positivo, um prêmio positivo, indica atividade de compra. E a gente sabe que 8 dos 11 ETFs são custodiados na Coinbase. Então, isso leva... assim, a gente consegue ver esses movimentos de compra, essas atividades de compra na Coinbase através desse indicador aqui. Então veja que ele está decaindo, então pode ser
uma desaceleração do interesse dos ETFs que vem comprando muito Bitcoin, né? A média de compra dos ETFs é de 10 mil Bitcoins por dia, e o que a rede minera, só para a gente ter uma noção de oferta e demanda, a rede está minerando 900 Bitcoins por dia, então é 12 vezes o que vem sendo produzido pela rede, a demanda aí desses ETFs. Então isso é só o começo, tá, pessoal? O Bitcoin, na minha visão, vai subir muito, muito mais. Então, para a gente dar uma olhada aqui no mercado internacional também, futuros de Nasdaq, né, muito positivo, a Nasdaq em topo histórico, o SP500 também em topo histórico, DXY num padrão meio esquisito aqui de equilíbrio, mas mostrando fraqueza, né, não conseguindo romper o topo anterior aqui em 107,45. Lembrando que é uma relação inversamente proporcional, né? Se o DXY, o índice do dólar, está fraco, os mercados estão fortes. Então veja que é exatamente isso que está acontecendo. Para o nosso mercado aqui é muito positivo, tá? Esse tipo de atividade. O mercado americano hoje fechado, né? E a gente pode ver algumas ações aqui como o Coinbase, que tem relação muito interessante com o mercado de criptomoedas. Claro, é a ação de uma das principais corretoras do mundo. A Coinbase, que tem alguns catalisadores para o preço da ação subir, como os ETFs, claro, que vão gerar muita demanda por Bitcoin, claro, vão aumentar a receita da corretora, já que ela ganha com corretagem. A Coinbase também lançou sua exchange de futuros, vai aumentar bastante a receita da corretora, e eles têm uma solução de segunda camada da Ethereum, a Base, que também vai gerar receita para a corretora. Então tudo isso combinado aí com o bull market que a gente vai ter pela frente, é uma jogada interessante você ter coin aí na carteira. A gente acompanha até para poder relacionar movimentos do mercado tradicional com o Bitcoin. A gente vê aqui Mara e Riot, né, que são duas ações de mineradoras grandes de Bitcoin. Isso tem uma correlação muito positiva com o preço do Bitcoin, mas está tudo muito saudável, né, na minha visão. Acho que a gente tem muita continuação de alta pela frente, mas claro, não vai ser em linha reta. A gente vai formar base de preço no caminho, e nas nossas posições aqui está tudo muito saudável, né? Um lucro, todas as posições em lucro. Eu já fiz algumas parciais, mas eu optei por não fechar as posições, porque eu acho que o risco-retorno de posicionar nessas altcoins está muito interessante, principalmente aqui, né, Matic, Blur, ANS, Optimism, que vão ser impactadas aí pelo Denkan Upgrade que vai acontecer na rede Ethereum nos próximos dias, né, nas próximas semanas. Então acho que tokens, principalmente o Ether e os tokens relacionados ao Ethereum, vão ter um certo hype nesse momento. Então estou bem interessado em manter essas posições. A única que está aqui negativa é a VAX, mas que também tem boa perspectiva aqui no gráfico, principalmente versus Bitcoin. Então se a gente olhar aqui a VAX BTC, retomou uma tendência de alta, né, bem grande. Agora está formando um fundo aqui no semanal, né? Esse fundo aqui a gente pode optar por colocar um stop loss abaixo dele. Se você tem spot, a VAX opera em Bitcoin. Já foi testado algumas vezes esse suporte, né, cara? A gente está vendo aqui que tem uma certa linha de tendência aqui. Então se a gente romper isso aqui, a VAX pode ficar mais fraca que o Bitcoin. E eu posso pensar também em estopar aquele trade ali, mas que não vai afetar em nada, né? A gente está com bastante lucro aqui nas outras posições. De resto, tudo muito saudável. O GMX ainda não está tão interessante assim versus Bitcoin, mas a gente pode já visualizar alguns padrões aqui de reversão. Talvez uma cunha descendente aqui no gráfico semanal em GMX. Olha que interessante. A gente pode esperar que isso aqui segure a base da cunha e rompa para cima, tá? Polygon também tem um padrão bem interessante, já está numa região de suporte muito, muito forte. Eu acho que vai coincidir com o Ethereum. Se o Ethereum performar mais que o Bitcoin daqui para frente, esses tokens vão começar a reverter aqui os padrões no semanal, e a gente pode ter grandes valorizações aí nessas moedas, né? OP já está bem mais saudável, né? A gente já vê que teve uma grande valorização no semanal, está formando um fundo bem mais interessante do que a VAX, por exemplo, mas o padrão está bem parecido.
e a gente pode aguardar novas movimentações de alta aqui nesse par, de acordo com o upgrade do Ethereum aí, e principalmente o par ETH-BTC, né? Se a gente vê isso aqui inverter no semanal, veja que a gente já fez um fundo, um topo, um fundo ascendente. Se a gente conseguir romper esse topo anterior aqui, Ethereum contra Bitcoin vai ficar muito, muito mais forte e vai puxar esses tokens com ele, tá? Então, pessoal, para a nossa semana é isso. Começamos mais devagar porque o mercado americano está fechado, mas acredito que nessa semana teremos volatilidade. Vamos ver como está o iVol, na verdade, né? Pra gente... Não, perdão, é BVOL 7D, eu acho, né, do Bitcoin, isso. Veja que a volatilidade deu uma leve esfriada e a gente pode esperar movimentos aqui nesse gráfico de acordo com a volatilidade do Bitcoin e do restante do mercado aí nas próximas semanas. Continuo muito bullish, não pretendo fechar essas posições aqui, mesmo que o mercado tenha correções para buscar a base de preço. Eu vou procurar em ampliar as minhas posições aqui nesses tokens para carregar aí por mais alguns meses, né? São swing trades aí que a gente está fazendo, que eu estou fazendo. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Mais um Morning Call aí da Omega Digital Assets.